Bom, gente, boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade, né, de onde nós paramos ontem em relação ao contrato de trabalho, ok? Então, deixa eu só compartilhar aqui com vocês, que a gente ainda está falando sobre as questões, vamos dizer assim, gerais, né, do contrato de trabalho. Bom, ontem nós vimos, né, a relação de emprego e a relação de trabalho, vimos que o objeto do contrato, e vimos também, né, a classificação do contrato, quando ele se distingue quanto à forma em tácito e expresso, né, sendo que o expresso, nós vimos que ele pode ser verbal ou escrito, e quanto à duração, a gente viu que a gente tem o prazo determinado e indeterminado, e hoje também nós temos a questão do contrato intermitente, que eu até falei com vocês que ele foge à regra, vamos dizer assim, geral do contrato, porque ele é um contrato que tem uma característica, né, de eventualidade, né? Acho que vocês, quem assistiu a aula ontem, a gente comentou sobre isso, né? Então, dentro desse contexto, né, a gente ontem falou quanto à forma, tácito, expresso, verbal e expresso escrito. Mas a gente não chegou a fazer a leitura do artigo 443 da CLT. Porque, assim, gente, vocês não precisam, né, decorar essa especificidade da classificação dele, porque o caput do artigo 443, ele já traz isso para a gente, tá certo? Então, o 443 vem lá. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. Então, observem que o caput do artigo, ele já vem trazendo para a gente essa denominação. Então, a gente não precisa, né, em tese, ficar preocupado, porque ele já traz a condição da classificação que nós temos que observar, tanto quanto a forma, assim como em relação, né, à duração desse contrato. Vamos ler, mas depois a gente vai voltar nisso, tá? O parágrafo primeiro. Considera-se como prazo determinado, né, o contrato de trabalho cuja vigência dependa de um termo pré-fixado ou da execução... Considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo pré-fixado ou de execução de serviços específicos, ou ainda de a realização de certos acontecimentos. Então, o próprio artigo 443, né, ele já define para a gente que o contrato por prazo determinado, ele tem um termo, né? Termo aqui, no direito, ele significa prazo, tá, gente? No direito do trabalho, essa expressão é importante para vocês, porque ele tem sempre a designação, né? Como quando a gente fala o contrato a termo, é a mesma coisa que um contrato a prazo, tá? Então, assim, não percam essa característica de vista, tá? E o parágrafo segundo, depois a gente vai discutir isso, mas ele vem trazendo para a gente quais são, né, qual a validade de um contrato por prazo determinado. Porque a gente vai ver que como o contrato por prazo determinado, ele é uma exceção, né, ele não é a regra geral, então nós temos que observar que eu só posso me utilizar desse tipo de contrato naquelas situações em que a lei admite. Então, eu só posso usar o contrato por prazo determinado, né, naquelas modalidades em que a própria lei sugere que tenhamos essa possibilidade, porque fora disso, ele não é permitido. E todas as vezes em que ele não é observado, na verdade, a gente acaba transformando este contrato, né, a penalidade que ele sofre, nós acabamos transformando ele de prazo determinado para indeterminado. Lembrando que, né, esse contrato por prazo determinado, ele é exceção, porque ele, na verdade, quando do seu rompimento, né, ele traz, vamos dizer assim, prejuízos, né, ao empregado,
porque ele não tem direito ao aviso, ele não recebe, né, a multa dos 40%, que faz um grande diferencial nessa relação. Por outro lado, o parágrafo 3º, né, do artigo 443, hoje com a reforma trabalhista, ele vem trazendo, então, o que ele considera como o contrato intermitente, né, que é um contrato, como eu agora há pouco falei para vocês, ele foge substancialmente, né, à regra de contratação, embora ele tenha subordinação, mas essa subordinação ela não tem continuidade. Então, ele fere justamente por conta dessa característica, tá? Porque você tem, ele fala até alternância, né? Em períodos que você presta o serviço e períodos que você não presta o serviço, que você fica em inatividade, tá? E esse período que você está na inatividade, ele não é computado como tempo de trabalho. E essa pessoa, então, que ele acaba sendo um empregado, né? Que vai receber como um empregadorista. Mas a gente vai entrar em cada um desses tipos de contrato. É só para a gente poder retomar, né, da aula de ontem. Ontem nós pulamos, né, porque eu adiantei algumas circunstâncias que eu achei importante, e nós pulamos essa questão, né, de verificar como é que é o contrato individual de trabalho, né, quais as características ali que a gente observa. Então, a gente viu, a gente comentou, né, que ele é bilateral, porque ele envolve duas partes, empregado e empregador. Então, eu comentei com vocês que nós não temos a figura do autocontrato, né, não existe. Na verdade, eu tenho um contrato onde eu tenho dois sujeitos, que aqui para a gente, tá, gente, é empregado e empregador. Muitas pessoas utilizam a nomenclatura funcionário, mas funcionário, na verdade, ou colaborador, é uma criação para o pessoal de RH. E funcionário, geralmente, a gente usa para quando é funcionário público, tá? Então, a CLT, ela sempre vai estar se utilizando de empregado ou empregador, e em algumas circunstâncias de trabalhador, tá? Empresa e trabalhador. Então, essa é a terminologia correta que a gente tem que ter em mente quando a gente está falando nesses sujeitos do contrato. Então, quando nós estamos falando no contrato de trabalho, quando ele fala da questão de ser bilateral ou sinalagmático, primeiro porque ele tem sujeitos, né? Ele tem dois sujeitos aí nessa relação, e por outro lado, ele pactua, ele cria, né, direitos e obrigações recíprocas para esses contratantes. Ou seja, ele cria direitos e obrigações que devem ser observadas pelos sujeitos do contrato, empregado e empregador. Porque é como se fosse uma via de mão dupla, né? Eu trabalho e tenho que receber. O empregador recebe, né, o meu suor, o meu trabalho, né? E ele, então, tem que me remunerar por este trabalho. Então, ele é uma via de mão dupla, né? Ele pressupõe obrigações que são recíprocas para as partes, que devem ser observadas dentro desta relação. Até porque a gente está falando num acordo de vontades, né? A gente falou dessa condição ontem do contrato. Ele é um acordo de vontades. Assim como o contrato individual de trabalho, ele é consensual. Por que ele é consensual? A gente acabou de falar, ele é um acordo de vontades, né? Ele não pressupõe que a gente vai entregar algum objeto, ao contrário, ele pressupõe que nós vamos, né, ter uma prestação de serviços onde nós, né, pactuamos em conjunto essa vontade. Nós consensamos aquilo que vai vigorar e deve prevalecer nessa relação, né? Nessa parte aí do consensual, a gente vai lembrar, embora esteja até aqui embaixo a questão da informalidade, a gente já pode lembrar que essa consensualidade aqui, né, não diz que ele tem que ser formal, né? Ele não exige uma forma especial, a não ser alguns contratos, né, como o contrato por prazo determinado, o contrato de aprendizagem, atleta profissional, mas fora disso, né, a gente viu ontem que ele pode até se formar tacitamente, sem que as partes tenham, né, ajustado
vamos dizer assim, efetivamente, né, essa vontade, mas a situação, né, levou à concretização daquela relação. Então, ele é consensual. A onerosidade, né, ele ser oneroso é muito fácil. Por que que ele é oneroso? Ele é oneroso justamente porque o contrato de trabalho, ele não é um contrato que seja gratuito, né? Ele pressupõe o pagamento. Eu trabalho, eu recebo, né? Então, ele, fora que essa onerosidade também, alguns autores falam que ela está vinculada à questão também das vantagens recíprocas para as duas partes, né? Eu recebo o seu trabalho e eu te pago por esse trabalho que você me prestou. E não existe contrato de trabalho gratuito. Aí o Daniel pode me perguntar assim, professora, mas e as pessoas que fazem trabalho voluntário? As pessoas que fazem trabalho voluntário, elas não são empregadas, né? Elas são regidas por lei própria, onde fica configurado, né, que ela tem uma prestação de serviço em prol de uma benesse, de uma atividade social, mas ele não é empregado. Né? A gente tem que ter em mente isso. Essa onerosidade, ela pressupõe o pagamento, assim como a característica de oferir vantagem recíproca para as duas partes. Tá? Eles são considerados como contratos onerosos. Okay? Ele traz vantagens recíprocas, né, vantagens econômicas e obrigações recíprocas para as partes. Não existe, tá, gente, na essência do contrato individual de trabalho, um contrato gratuito, né? Vocês vão estudar aí, por exemplo, que o contrato de comodato é um contrato gratuito, né? Não tem pagamento. Mas aqui não, né? Aqui nós estamos falando de uma relação, né, juslaboral, aonde nós temos como atividade, né, o oferimento de vantagens recíprocas, onde então as partes elas vão, né, vão receber reciprocamente vantagens e obrigações a serem cumpridas, mas concomitantemente também existe, né, o pagamento. Já em relação à questão do trato sucessivo, vocês vão ver que às vezes, assim, na verdade, um é muito parecido com o outro, né? Acaba complementando, tá, gente? E também, outra coisa importante, eu sei que eu estou sendo até repetitiva de falar isso, né, que o direito não é uma ciência exata, mas isso aqui também a gente vai achar outros autores que colocam outros acréscimos, tá? Aqui, vamos dizer assim, eu coloquei aqueles que são mais gerais e seriam mais importantes. Em relação à condição do trato sucessivo ou da execução continuada, é aquela característica que justamente, né, aquelas obrigações que são estipuladas pelas partes, elas não se exaurem, elas não se findam, elas não se extinguem com a prática de uma só ação ou de um determinado ato. Por quê? Porque, por exemplo, mensalmente, né, é como se esse contrato ele fosse sendo renovado. Fui admitida dia 1º de janeiro. Quando chega no 31, né, é claro que depende da folha de pagamento da empresa, mas vamos sugerir que é 31. Quando chega no 31, a gente tem o fechamento da folha. Né? Aí vai ver se o empregado trabalhou, se ele não faltou, houve horas extras ou não. No mês seguinte, quando for dia 1º de fevereiro, a gente, é como se a gente, isso é fictício, tá, gente? Mas, assim, é como se a gente começasse um novo contrato. Ele tem sucessividade, né? Tem uma execução que é continuada. Então, terminou aquele mês, virou o mês, começa outro. Terminou o mês, virou o mês, começa outro. E assim sucessivamente, até que uma das partes resolva o quê? Que esse contrato vai ser extinto, que eu não vou continuar com este contrato, tá? Essa é a característica do contrato de trabalho, justamente pela condição que ele vai se renovando, né, automaticamente, até porque, como vocês comentaram lá, quando nós estudamos, né, os princípios, ele já fala até no princípio da continuidade, né, que é uma
como eu falo? É uma característica, né, do contrato que ele se alongue no tempo. Então, o trato sucessivo é justamente essa condição, né? Ele vai se renovando, né, mensalmente. Porque, assim, imagina uma compra e venda, né? A pessoa está vendendo uma casa. Entregou a casa, recebeu, acabou. O contrato de trabalho, não. Ele, todo mês, ele vai sendo renovado, né? Ele terminou aquela renovação, vai sendo outra. Até que alguém resolva que uma das partes não queira mais continuar com o contrato. Professora, Oi. Questão do contrato de trabalho, 30, 60 e 90 dias. Entra nesse caso que a senhora está explicando, né? Você está falando num tipo de contrato determinado. Porque o contrato na verdade, peraí, Hollis, na verdade, eu estou falando que a característica, né, do contrato é o contrário, ele ser indeterminado. O que você está falando é o contrato de experiência, que é uma modalidade de contrato por prazo determinado, tá? Onde eu tenho, então, um contrato, né, que ele vai ter um fim específico, tá? Sim, mas se a pessoa continua a trabalhar sem levar esse fim, ele automaticamente se renova, não é? Sim, sim. Mas eu quero que você entenda que o contrato por prazo determinado, ele é exceção. Ele tem uma certa continuidade, mas a característica da continuidade mesmo, a gente coloca mais no indeterminado, só para você não fazer confusão. Entendi. Tá? Em relação à questão do contrato comutativo. Na verdade, o comutativo aqui, ele está muito vinculado à questão, eu pelo menos penso, do sinalagmático, né? Porque a comutatividade, né, ela vem justamente como equivalência das prestações. Então, existe uma estimativa da prestação a ser recebida, né, pelas partes, e ela vai ser efetuada a partir do momento em que o contrato é aperfeiçoado, que o contrato vai vigorando. Então, à medida que o contrato vai sendo, né, cumprido, automaticamente também a gente vai renovando, e essas prestações, né, do contrato, regra geral, quando a gente firma o contrato, elas já são conhecidas desde o início, tá? Aí o Rolston, por exemplo, que me pergunta aí, mas e, por exemplo, uma pessoa que ganha por comissão? Mesmo que ela ganhe por comissão, ou que ela seja contratada, né, sem o estabelecimento de um salário, é garantido a ela, no mínimo, o mínimo nacional, se não houver norma coletiva, e se houver norma coletiva ou tiver salário da categoria, é garantido a ela o mínimo da categoria. Então, sempre tem, né, a possibilidade, né, a gente já tem a característica de saber o quanto é aquela equivalência, tá? Em relação à pessoalidade, a gente, de certa forma, já até comentou isso ontem, né? O contrato de trabalho, nós falamos que ele é intuito personam, ele é em função da pessoa, né? Nós contratamos, se eu não me engano, ontem eu acho que até usei o exemplo da Ana, né? Eu falei que a Ana tinha uma irmã gêmeas, né? E só que nós contratamos a Ana e não a irmã dela, a Maria. Pode a Maria ir no lugar? Não. Por quê? Porque o contrato de trabalho, quando a gente contrata uma pessoa para fazer essa prestação de serviço, nós estamos contratando pela condição do que aquela pessoa tem a possibilidade de nos dar, né? Pelos méritos, pelas características, né? Então, neste caso, o empregado no contrato de trabalho, ele não pode se fazer substituir por outra pessoa. Porque o vínculo que eu tenho é em relação, né, que a empresa tem com o empregado, o vínculo é em relação àquele empregado que eu contratei, certo? Então, essa característica é uma característica principal, porque a gente viu ontem, né,
que em relação à característica da relação de trabalho, na verdade, quando eu contrato, por exemplo, uma pessoa autônoma, dependendo do tipo de contrato que eu tenho, eu posso fazer substituir por alguém que trabalha junto comigo. Porque a efetivação lá é do trabalho, né? Agora, é bom lembrar, e a gente não pode esquecer, que essa característica da pessoalidade, daqui a pouco a gente vai estudar, né, de novo, o artigo 3º da CLT, quando a gente falar sobre os sujeitos do contrato, nós vamos ver que essa questão do intuito personae é em função do empregado, e não em função do empregador, tá? Porque, inclusive, se eu trabalho, né, para uma empresa que ela constitui uma holding de um grupo de empresas, de repente, durante o meu dia, eu posso ser levado, né, a trabalhar para alguém do grupo, e isso não descaracteriza essa relação. Algum problema, gente? Alexandre, você quer falar alguma coisa? Alexandre, o seu áudio está ligado, a gente está ouvindo você falar. Então, nessa característica, vocês façam, né, a ressalva que ela cabe ao empregado e não ao empregador, tá? Então, o empregado, ele não pode ser, né, substituído, ele não pode se fazer substituir por uma outra pessoa, porque o vínculo é formado com ele. Então, a gente tem um caráter aí de pessoalidade, tá? Alguém tem dúvidas sobre o intuito personae? Não, né? Então, a Cláudia, mesmo tendo uma irmã gêmea, né, ela não pode se fazer substituir. A informalidade é muito fácil, né? A gente já viu, nós já vimos ontem a característica da informalidade, né? A informalidade aí, a gente viu que, como regra geral, porque existe exceção, né? O contrato de trabalho, ele não exige qualquer formalidade. Eu posso simplesmente contratar a pessoa sem necessariamente, né, fazer um contrato lá escrito, bonitinho, colocando todas as regras. Basta eu assinar a carteira de trabalho dele, tá certo? Que, na verdade, hoje, depois a gente vai comentar um pouco, a gente tem a carteira digital, né? Então, hoje essa assinatura, inclusive, vai ser digital. Então, não existe contrato de trabalho, regra geral, ele não é solene, né? Ele pode ser expresso verbal, ele pode ser formado tacitamente, então ele não exige formalidade. Mas não se esqueçam, gente, que quando nós estamos falando dos casos de exceções, né, que são os contratos por prazo determinado, ou também, eu entendo que o contrato intermitente entra aí também nessa regra como exceção, nós temos que observar que ele tem que ser o quê? Ele tem que ser escrito. Tem autores, eu já li diversas vezes, autores falando que não haveria, por exemplo, no contrato de prazo determinado, a necessidade de fazer, né, um contrato. Mas todas as vezes em que a gente vai a juízo, que a gente acompanha a jurisprudência, a gente vê que, para fazer a comprovação, né, do contrato por prazo determinado, ele tem que ser solene, certo? Então, aqui a característica da informalidade, ela entra como regra geral, mas dependendo do tipo de contrato que eu estou a fazer, né, a gente tem que verificar a questão de formalizar ele por escrito. Se eu estou falando num prazo determinado da Lei 9.601, né, ele tem que ser escrito. Se eu estou falando num contrato de aprendizagem, ele tem que ser escrito. Se eu estou falando num contrato de obra certa, ele tem que ser escrito. Num contrato de atleta profissional, de artista, porque é a prova que eu vou ter depois, né, para estabelecer o prazo que foi pactuado, que foi combinado pelas partes, tá? Então, lembrando que informalidade, ela segue a regra geral, né, mas a gente tem que ver os casos de exceção. Depois nós vamos ver esses casos também. Continuidade. A continuidade é muito fácil, né? A gente já até, de certa forma, a gente já conversou, né, sobre isso. Quando ele fala aí da continuidade, a gente vai retornar lá
ao princípio da continuidade, né, da relação de trabalho. A gente até já comentou aqui em cima, quando a gente falou na execução continuada. O contrato de trabalho, ele deve ser prestado com continuidade. Essa é a regra geral. A gente viu ontem que para caracterizar a relação, né, como regra geral, para caracterizar a relação de emprego, nós temos que ter aquela pessoa prestando serviços de forma habitual e não eventual, tá? Mas aí aqui eu vou fazer de novo a ressalva. Nós temos que, com a reforma e a introdução no artigo 443 do contrato intermitente, né? A partir, então, de 11/11/2017, a gente tem aí um contrato intermitente que sai fora, sai como exceção dessa regra da continuidade, tá? Porque, gente, no contrato intermitente, eu vou ter um empregado, né, como eu comentei com vocês ontem, que, na verdade, ele vai trabalhar para a empresa. O dia que a empresa... Ele tem um contrato de trabalho, carteira assinada, direitinho, é empregado dessa empresa, mas ele vai ser chamado o dia que a empresa precisar e a hora que ela precisar. Então, ele pode, num mês, por exemplo, ter trabalhado um dia, ter trabalhado 2 horas, ou pode trabalhar uma semana. A característica dele é justamente que ele, como a gente viu há pouco, ele tem período, né, de prestação de serviços e tem período de inatividade. Mas depois nós vamos ver, eu não sei se hoje vai dar tempo, mas até na próxima aula, nós vamos ver a característica, como é que funciona esse tipo de contrato, ok? Então, lembrando que quando a gente está falando de continuidade, nós temos, então, a exceção hoje do contrato intermitente. Subordinação, vocês já estão aí careca de saber, né? A subordinação, ela vem justamente dentro da característica que nós temos, né? Que o empregado, né, ele exerce uma função, né, a sua atividade, sob a dependência do empregador. Por quê? Porque o empregador é que dirige essa relação. Você chega no trabalho e faz o que quer? Você trabalha, Ana? Você trabalha fora, Ana? Professora, eu trabalho igual uma maluca, para lá e para cá. Pois é, mas você pode no seu trabalho... Você pode no seu trabalho fazer o que você quiser, o que der na sua telha? De jeito nenhum. Não pode, de jeito nenhum. Eu trabalho com vigilância sanitária, professora. E assistência farmacêutica. São situações assim que eu não posso correr o risco nenhum. Tem que seguir as normas. Sim. Mas você tem que, não só, mas aí eu não falo nem da norma, mas você está subordinada, né, a alguém que te dita quais as regras que você tem que, além das normas legais, você observar, não é? Sim, sim. Sou funcionária pública municipal. Uhum. Daniel, você trabalha CLT, não? Trabalho na prefeitura. Ah, também. Não é que não dá, mas assim, eu queria alguém... Tem alguém em regime seletista aí, gente? Darlon, Luana, ninguém? Mas a regra é a mesma. Oi? Eu trabalho, CLT. Melissa, você pode simplesmente, quando você está no trabalho, você tem subordinação ao seu empregador ou não? Tenho. De que forma? Com cumprimento de horário, das regras, a própria, né, o próprio trabalho, cumprir os prazos, tudo, né? É uma subordinação ali para estar atendendo, para que até que as tarefas, né, sejam cumpridas, né? Toda essa relação mesmo. Essa questão da subordinação, né, ela é muito extensa. Porque a gente tem a subordinação econômica, a gente tem a subordinação técnica, a jurídica, alguns autores falam até que é a subordinação mesmo social, e fora a subordinação hierárquica, né? Então, nessa relação empregatícia, dependendo do momento, independente aí do regime ser seletista, né, ou estatutário, a gente vê essa condição da subordinação. Então, o contrato de trabalho é um contrato subordinado. A gente tem a característica, né, presente aí da subordinação nessa relação, tá?
vocês, até porque, né, a gente viu que a subordinação é justamente a principal característica, vamos dizer assim, que configura a relação de emprego, tá? De uma forma geral, aí, os autores, vocês vão ver aqui, ó, bilateral, sinalagmático, consensual, oneroso, trato sucessivo, tá? E informal. Porque quando ele fala na pessoalidade, na continuidade, na subordinação, na verdade, os autores acabam pegando, né, do conceito de empregado lá no artigo 3º da CLT para trazer essa característica. Ok? Bom, então, passado isso, nós vamos entrar, então, na característica... Doutora, Oi. A Ana Júlia pediu para a senhora repetir uma das questões aí no chat aí, sobre a comutativo. Poderia repetir sobre o Comutativo. Tá, o comutativo, como a gente viu, assim, existe uma estimativa da prestação, tá? Que vai ser recebida pelas partes, e ela vai se aperfeiçoando de acordo com o contrato, e já nasce, né? Existe uma equivalência de prestações. Eu trabalho, eu dou o suor do meu trabalho para você, né? Porque assim, eu não te dou nenhum bem para você me pagar, mas eu te dou o meu bem, que é o quê? É o esforço do trabalho. Eu estou trabalhando. Por outro lado, por esse trabalho, você está me pagando. Então, a comutatividade é no sentido de você entender que existe equivalência nas prestações. Se você fez horas extras, você vai receber por essas horas extras. Por quê? Porque houve a sua prestação de serviço. Você tem que receber. Se você trabalhou, por exemplo, numa área insalubre, você tem uma exposição, então tem que haver equivalência, né, daquela exposição. Certo? Então, nessa característica, a gente tem que observar que existe, né, a equivalência nas prestações, ou pelo menos deve existir, tá? Essa é a regra. A gente sabe que, infelizmente, né, a Virgínia já até contou o caso aí da irmã dela, a gente já contou alguns casos, nem sempre ocorre, mas é o que deveria ocorrer. Bom, então, a gente já falou sobre a característica, né? Vamos voltar lá no quadro. A gente já falou quanto à forma, né? Agora a gente vai falar um pouco quanto à duração. Deixa eu só pegar aqui, porque ontem eu fiz uma sequência diferente. Bom, então, quanto à duração. Duração aqui é prazo, né? Quanto à duração do contrato, ok? Porque a gente está falando, né, num acordo de vontades que as partes estabeleceram, aonde elas vão ter obrigações recíprocas a serem cumpridas. Então, a gente viu lá no nosso quadrinho que quanto à duração, nós temos o contrato por prazo determinado, indeterminado e o intermitente, tá? Então, vamos lá. A regra geral, até baseada no princípio da continuidade, nós vimos que é contratar o empregado por prazo indeterminado. Essa é a regra que deve prevalecer, tá? Então, o que acontece? O que é o contrato por prazo indeterminado, né? O contrato por prazo indeterminado, eu fui contratada hoje na empresa, mas eu não sei quando este contrato vai se findar. Por quê? Porque não foi estipulado pelas partes. Foi estipulado, sim, que haveria, né, haveria o início do contrato, mas o fim do contrato, ninguém negociou, ninguém estabeleceu como é que seria o fim dessa contratação. Então, é um contrato que ele se inicia sem a gente saber quando ele vai se findar. E que a regra geral, né, é que todo contrato deveria ser de longo prazo. A característica é justamente essa, até pela condição, né, do caráter alimentar que nós temos que observar quando nós estamos falando numa relação de trabalho. Certo? Então, dentro dessa condição, nós temos que observar essa regra.
tá? Então, contrato por prazo indeterminado, gente, guardem isso, né? É a regra geral de contratação. Todo mundo, o ideal seria que nós fôssemos contratados nessa modalidade. Então, eu tenho o início do contrato, mas não tenho fim. Usando aí o exemplo que o Holliston deu, né, sobre o prazo determinado, o que acontece? Sobre o contrato de experiência. O contrato de experiência, ele só passa, né, para indeterminado depois que vence o período da experiência, né? Que as partes experimentaram e continuaram o contrato, aí ele passa a ser indeterminado. Ele vai ser indeterminado até quando? Até que uma das partes, empregado ou empregador, resolvam romper, ou os dois concomitantemente, porque hoje, né, com a reforma trabalhista, a gente tem também a possibilidade do acordo, né? Então, prazo indeterminado é a regra geral. Deveria todo mundo ser contratado nessa modalidade. Eu só tenho, quando da contratação, eu só tenho o início. Ok? Aí, mas a gente não tem só o contrato, né, por prazo indeterminado. Eu tenho também um contrato por prazo determinado. Mas este contrato por prazo determinado, ele sempre vai ser exceção, tá? Como um contrato de exceção, é aquele contrato que a gente sabe quando ele vai nascer e quando ele vai morrer. Então, o dia que eu entro na empresa, eu já sei o dia que este contrato vai se encerrar. Então, no contrato, igual ele falou, de experiência, eu entrei na empresa num contrato de experiência de 90 dias. Então, eu sei o dia que eu entrei, que quando esse contrato, né, se encerrar, né, quando eu entrei, eu sei que daqui 90 dias esse contrato vai se encerrar. E eu também não vou ter a percepção, né, no caso da multa dos 40%, nem do aviso prévio. Por quê? Porque a característica do aviso prévio é ela caber, né, ela ser inserida no contrato por prazo indeterminado. Porque aí eu tenho que, né, pré-avisar a outra parte, né, notificar a outra parte, porque nada mais do que um aviso, que eu vou romper aquele contrato. Mas se o contrato eu já nasce sabendo quando ele vai se encerrar, eu não preciso pré-avisar a outra parte. Automaticamente ele pode ser, né, ele vai ser extinto naturalmente, porque ele tem uma condição, né, resolutiva, um termo final, que vai pôr fim nele quando ele se encerrar, ele obedecer aquele prazo. Ah, posso fazer um contrato de prazo determinado, porque eu estou lá na regra prevista no 443 de uma atividade, né, empresarial de caráter transitório? Posso. Então, eu já sei que quando eu fui contratado, daqui 2 anos, aquele contrato vai se findar. Então, a característica do determinado, primeiro, ele é e deve ser tratado como exceção. Só cabe naqueles casos que estão previstos em lei. A lei já vai dizer para a gente, né, quando é que eu posso ou não me utilizar dessa forma de contratação. Por outro lado, eu, no contrato por prazo determinado, ele já nasce, né, sabendo quando ele vai ser extinto, quando ele vai ser terminado. Tá? Eu pus uma observação em relação ao artigo 481, porque os contratos por prazo determinado, eles podem ter cláusula assegurando o direito recíproco de rescisão antecipada, tá? Mas eu não vou falar nisso agora, porque depois nós vamos ver quais são as regras que a gente tem que observar no prazo determinado, aí eu falo sobre isso para não fazer confusão, porque aí eu vou falar sobre o 479, 480 e 481, que são regras específicas. Apenas para vocês entenderem, a cláusula securatória do direito recíproco de rescisão do contrato, né, antes do termo, ou seja, antes do prazo estipulado, ele é uma exceção, eu brinco que ele é uma exceção dentro de uma exceção. Por quê? É uma exceção que existe dentro do contrato de prazo determinado, que já é uma exceção. É simplesmente eu colocar lá no contrato que esse contrato ele pode ser rescindido por qualquer das partes antes do prazo. Então, eu tenho um contrato lá
de 2 anos, mas eu posso lá colocar uma cláusula de exceção dizendo que qualquer das partes pode rescindir antecipadamente. Aí a gente vai ver que nestes casos, né, existem regras diferentes para quando tem a cláusula e para quando não tem a cláusula, ok? Mas depois eu vou explicar para vocês melhor quando a gente abrir os contratos por prazo determinado. Agora eu quero só estabelecer essa diferença entre indeterminado e determinado. Ainda quanto à duração, né? Pós-reforma trabalhista, nós temos, então, o contrato intermitente, né? Lembrando também que eu, pelo menos, considero que o contrato intermitente, ele também é um contrato de exceção, né? Por quê? Porque eu vou ter um empregado com a característica da subordinação, mas a atividade, né, dessa prestação de serviço, ela é eventual, ela não é contínua. E fora que, a meu ver, pelo menos, ainda existe uma quebra da subordinação. Por quê? Porque o empregado, ele pode, depois que receber o convite para trabalhar, a gente vai ver depois que ele pode se recusar. Ora, eu duvido, né, que num contrato normal, quer dizer, eu duvido não, num contrato normal, se a gente se recusa, né, a comparecer a trabalhar, nós podemos ganhar uma justa causa, porque a gente vai ser insubordinado. Aqui, o empregado, depois de notificado, se ele já está trabalhando em outro lugar, ou se ele não quer ir trabalhar naquele dia, basta ele não aceitar o convite, e isso não é causa de insubordinação. Então, o contrato intermitente, ele foge completamente às regras gerais que nós temos para o contrato de trabalho, né? Isso assim, é interessante, a gente depois vai estudar a especificidade, tá, gente? Depois eu vou entrar nessas modalidades de contrato por prazo determinado, a gente vai ver alguma delas, tá? O indeterminado não tem, né? Porque ele já nasce prevalecendo no tempo. Ele vai ter só as consequências, que a gente vai ver lá férias, fundo de garantia, depois a rescisão e tudo mais. Mas os contratos por prazo determinado, depois a gente vai ver algumas dessas modalidades. O geral, o intermitente, o contrato temporário e o por prazo determinado da 9.601. Então, a gente vai ver as características de cada um, porque cada um traz uma característica diferenciada, tá? Oi. Professora, um contrato por tempo indeterminado, ele pode ser um contrato intermitente? O contrato intermitente, na verdade, ele não fala que tem que ter prazo, não. Ele na sua regra, ele nasce dentro de uma característica de contrato por prazo indeterminado. Ah, ok. Porque, assim, você vai ver depois, Flávio, que na característica do contrato intermitente, para as empresas, é bom que ele realmente não tenha uma fixação de prazo, porque eu vou utilizar você o dia, a hora que eu precisar. Então, eu posso ter um empregado, por exemplo, que ele tenha lá 10 contratos de trabalho na carteira dele. E ele pode ser empregado, olha só que situação, né, completamente sui generis. Ele pode ser empregado de 10 empregadores diferentes, o que, regra geral, não ocorre, né, quando a gente tem um contrato normal de trabalho, a não ser em situações, né, muito atípicas, porque, na verdade, existiria confronto, né, de jornada de trabalho. Se eu trabalho numa empresa 44 horas, né, semanais, como é que eu vou trabalhar no outro? A não ser que eu tenha um trabalho de manhã e outro trabalho à noite. Mesmo assim, não vai ser, talvez, essa totalidade de jornada, né? Não pode ter o choque de jornada. Aqui no intermitente ele pode ter. Mas a gente vai ver as características desse contrato depois, tá, gente? É só para vocês terem uma noção do que seja. Vamos terminar essa parte geral. Oi. Diante do que o senhor está me falando, um contrato intermitente também ele pode ser um contrato por tempo determinado. Pode. O que eu estou falando é que a característica dele é que ele não tenha prazo, mas também se a empresa quer fazer. Só que assim. Mas quem está falando é o Holliston, né? Não sou eu, professor Flávio.
Flávio. Não, olha só, Flávio, aí é um pensamento muito meu. Eu acho que no caso do intermitente, não seria, vamos dizer assim, viável, né? Porque você vê o seguinte, regra geral, tá? Não é que existe um impedimento na lei, mas quando a gente fala aqui, ó, da classificação do 443, quanto à duração, ele não fala aquele determinado nem indeterminado. Ele coloca ele, olha, separadamente. Entendeu? Ele não coloca ele dentro do determinado nem do indeterminado. Ele coloca ele como uma característica própria. A gente leu lá o 443, depois você lê de novo. Tá certo? Muito poucas empresas estão utilizando esse tipo de contrato, até porque, de uma forma geral, o Judiciário, o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, eles são completamente contra esse tipo de contrato. Na verdade, ele veio, né, de certa forma, para formalizar o bico, tá? Então, professora, nesse caso, ele é enquadrado numa característica especial. Então, diante do que a senhora me falou, então, ele não se enquadra nem no tempo determinado, nem indeterminado. Ele é uma característica especial, seria isso? Olha só, o que eu falei com você é que, para mim, ele entra como um contrato por prazo indeterminado. Porque geralmente ele não tem um prazo de, vamos dizer, de se encerrar, tá? Mas ele, por si só, ele é um contrato especial. Tanto que ele não vem elencado nem como um contrato de duração, né, determinada ou indeterminada. Porque no contrato de intermitência, no contrato intermitente, eu posso lá colocar uma cláusula, esse contrato vai se iniciar a partir dessa data. Ele vai ter uma data de início. Eu não sei se eu estou sabendo me expressar. Vamos lá, voltando. O contrato intermitente é um contrato que ele tem as suas próprias características, certo? E a lei, regra geral, ela não fala em prazo para o contrato intermitente. Mas, como ela também não fala, não proíbe, tá? Você acha até que você poderia colocar um contrato por prazo determinado. Só que se a gente pegar a regra do 443, onde no parágrafo 2º ele fala o tipo de contrato, olha, quer ver? Vamos voltar lá. Deixa eu... Peraí, 443 está lá na frente. Aqui, ó. Quando ele fala, ó, no prazo determinado, no parágrafo 2º, ele fala, ó, de serviços cuja natureza ou transitoriedade justifica a determinação, de atividades empresariais de caráter transitório e de contrato de experiência. Para ser um contrato por prazo determinado, mesmo que ele seja na intermitência, ele vai ter que atender a essas necessidades. Depois a gente vai explicar, né, o que significa essa natureza transitória da atividade empresarial de caráter transitório. Vamos supor que, sei lá, eu seja uma empresa que eu trabalhe só durante o verão, tá certo? Então, eu vou entrar aqui de atividades empresariais de caráter transitório. De repente, eu posso fazer um contrato intermitente durante esse período? Posso. Só que para a empresa, dependendo do tipo de atividade que ela tem, como ela pode ficar com esse empregado em inatividade por longo período, de repente não interessa ela contratar ele por prazo determinado. Professor, eu vou ter que ver as duas situações. É porque também a contratação no contrato intermitente é de jornada de trabalho mediante a convocação. Por exemplo, um garçom, músico, entendeu? Aí ele pode ser, não é assim. Rolliston, pode ser qualquer... A lei determina que pode ser qualquer tipo de empresa e qualquer atividade, não só para esse tipo de atividade que você está mencionando. Ah, sim. Entendeu? Não é só para garçom, não é só para músico. Na verdade, pode ser para qualquer tipo de atividade dentro da empresa. E depende da convocação, né? Sim, isso que eu falei, ele vai ser convocado a trabalhar, mas isso não tem nada a ver com essa relação que você está falando no tipo de atividade que ele desenvolve. Pode ser para qualquer atividade. Pode ser para uma atividade de cunho intelectual, tipo uma auditoria, professor? Pode.
Hoje em dia eles não fecham, deixou. Esse é o grande problema. Mas se vocês fizerem uma pesquisa, há pouco tempo um amigo fez uma pesquisa nas grandes empresas aí do Brasil afora e não está usando. Vai lá na CSN, não tem. Vai lá na Resende, não tem. Por quê? Porque esse contrato está sendo super mal visto pela característica que ele tem de estar né, violando direitos, tá? Mas deixa o contrato intermitente, depois a gente volta. Vamos terminar essa parte geral, gente, ok? Depois a gente vai ter uma aula para... Eu posso fazer uma pergunta rapidinho, só sobre o contrato intermitente? Como que se dá a rescisão desse contrato? É normal. Só que as férias você já recebeu a cada vez que você trabalhou, vai ser uma rescisão normal. Beleza, muito obrigada. Bom, então vamos lá. Ainda, né, fechando o contrato individual de trabalho, nós temos alguns elementos que são considerados elementos essenciais e outros que são considerados como elementos acidentais, ou seja, não essenciais, né? Dentro desses elementos que são considerados elementos essenciais, alguns doutrinadores, vocês vão ver que isso aí varia de doutrina para doutrina, tá, gente? Então, aqui, nós colocamos o seguinte: como elementos essenciais, os pressupostos do contrato, que seria a capacidade das partes e idoneidade do objeto, e os requisitos, o consentimento e a causa. O que acontece? O primeiro elemento, né, que vocês estão estudaram lá em civil, se eu não me engano, no primeiro período, é que a parte para fazer, né, um negócio jurídico, e o contrato de trabalho é um negócio jurídico, ela precisa de ser capaz, né? Ela tem que ter capacidade para validar, para celebrar este contrato, porque senão, né, este contrato ele vai estar eivado, né, de nulidade, tá? Então, o que a gente tem que observar muito quando a gente fala da capacidade das partes, quando a gente está falando num contrato de trabalho, tá? O principal elemento que nós temos aí em relação à capacidade é o seguinte: é a questão da idade, né? Se a gente tem um menor aprendiz, ele pode trabalhar? Pode, né? Mas ele só pode trabalhar na qualidade de aprendiz, ok? Fora isso, ele não pode. Então, observe o seguinte, anote aí para vocês não perderem. A gente vai ter o artigo 7º da Constituição Federal, né, que no inciso 33, ele coloca lá: proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Então, em relação, né, na relação de trabalho, a gente tem, então, um contrato de aprendizagem a partir dos 14 anos. Fora isso, não pode, né? A gente não tem essa aceitabilidade. Conjugado, só um minutinho, conjugado com esse artigo, nós temos que ver o artigo 403 da CLT. Esse artigo diz: é proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. E ainda o artigo 60 do ECA: é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Então, nessas circunstâncias, né, a gente tem que ver o seguinte: o menor, né, a partir dos 14 anos, ele pode trabalhar como aprendiz. O aprendiz tem um contrato, né, especial, é um contrato por prazo determinado, e a pessoa, então, ela está, ao mesmo tempo que ela estuda, ela está também aprendendo, né, o seu ofício. Então, dos 14 até os 18 anos, ele vai ser considerado, então, relativamente capaz, tá? Agora, a partir do momento em que ele faz 18 anos, ele não precisa mais da anuência, né, dos pais para firmar o contrato de trabalho. Pode falar. Não, eu ia perguntar por que a senhora citou o artigo 403 da CLT e o 70 do ECA. Qual é o artigo anterior que a senhora citou? O artigo 7º
inciso 33 da Constituição. É só porque esses artigos, eles falam da questão do menor. Uma outra coisa que nós temos que observar, que alguns doutrinadores argumentam, é o seguinte, se eu tenho uma pessoa, vamos dar um exemplo, que fica mais fácil. Se eu tenho uma pessoa, por exemplo, que ela é interditada, né? Hoje a gente quase não tem mais interditados por causa do Estatuto do Deficiente, mas vamos supor que a gente tem uma pessoa interditada, e essa pessoa interditada, por alguma circunstância, ela procurou emprego e foi trabalhar normalmente para uma empresa. Depois, passado, sei lá, 6 meses, a empresa descobriu que ela era interditada, mas ela já tinha trabalhado. A gente tem como voltar à situação anterior? Não, né? Ela já trabalhou. O suor, né, do rosto dele já foi gasto, ele já despendeu aquela energia. Então, a lei diz que, nesses casos, mesmo a gente tendo aí uma questão de incapacidade, o período em que essa pessoa, né, trabalhou, tem que ser garantido a ela todos os direitos, porque houve a efetiva prestação de serviço. A partir dali, sim, que se tomou conhecimento, o contrato, então, não teria mais valor. Idoneidade do objeto. Esse também vocês já estudaram, né, lá no direito civil. Em relação à idoneidade do objeto, né, o objeto tem que ser lícito, né? A gente não pode ter como objeto do contrato de trabalho um objeto que possa produzir, né, uma condição que seja violação de lei, tá? Então, o objeto, ele não pode, em regra, ferir os bons costumes, ele não pode ferir a moral, né? Ele tem que ser, objetivando, ele ser, né, lícito dentro daquilo que é previsto em lei. Eu não sei se vocês se recordam, no material que eu coloquei para vocês, se eu não me engano, lá como princípios, eu coloquei um acórdão que fala da primazia da realidade, né, do jogo do bicho. Na verdade, a idoneidade desse objeto, né, ela seria ilícita, tá? Mas, neste caso que eu coloquei lá, o juiz entendeu de ter a relação de emprego de uma pessoa, né, que fazia aquele... esqueci o nome daquelas pessoas que ficam na banca, né, do jogo do bicho, esqueci o nome agora. Então, assim, regra geral, a gente tem sempre que observar que tem que ser um objeto lícito, tá? Mas posso ter uma coisa, de repente, como... apontador. Oi? Isso. Esse apontador, a gente já viu algumas decisões que o juiz considerou o objeto como lícito. Mas, na maioria das vezes, tá, gente, quando você entra com um tipo desse de ação que vai ter um objeto ilícito, principalmente se está vinculado à área penal, na primeira audiência o juiz já chama você e fala, doutor, o senhor tem certeza que o senhor quer continuar com essa ação? O senhor não acha que está correndo muito risco para o seu cliente, não? Então, assim, vai variar muito, né, das circunstâncias, porque, na verdade, se eu tenho um objeto que não traz para a gente a idoneidade, a gente não pode pleitear, tá? Em relação aos requisitos, né? Os requisitos eu coloquei para vocês o consentimento e coloquei também a causa. O que acontece? A gente viu que no contrato de trabalho, independentemente dele ser expresso escrito ou expresso verbal, ou mesmo até no tácito, né? A gente tem o quê? A gente tem um consenso. Aí o Flávio pode perguntar assim, mas a senhora vai falar que tem consenso no tácito? Tenho, Se você ficou quieto, você fez o quê? Você consentiu. O silêncio também é uma forma de concessão, tá? Então, esse consentimento aí é justamente a gente consentir de forma expressa ou de forma até tácita, mas a sua vontade, né, naquele momento, mesmo no silêncio, ela foi expressa, tá? A causa não tem, assim, muita razão de ser, mas a causa é justamente a prestação de serviço, né? É a troca de uma atividade laboral por um valor pecuniário. Então, o que acontece? O objetivo aí do empregador
é justamente ele se aproveitar, né, ele se beneficiar do trabalho do empregado. Já o empregado, por outro lado, como nós já comentamos, ele então vai se beneficiar, né, vai ter como retribuição o valor, né, valor econômico, né, por aquele serviço efetivado. O contrato de trabalho, né, como uma regra geral, e a causa dele, justamente é essa função, vamos dizer assim, essa função econômico-social que o contrato de trabalho traz para a gente, né? Ele tutela os interesses das partes, mas, ao mesmo tempo, ele faz com que haja um crescimento, né, da economia como um todo, porque é através do trabalho que a gente acaba tendo uma condição melhor socioeconômica, né? A causa também, ela está vinculada lá à questão do objeto idôneo, né? O objeto tem que ser objeto que não vai representar posteriormente uma invalidade, né, do contrato, e, consequentemente, a causa, então, ela também tem que ser válida, tá? Então, esses aqui seriam o que a gente tem como, né, os pressupostos que a gente tem que observar na hora da contratação. Isso aqui, gente, é quase que, vamos dizer assim, é quase que automático, né? O consentimento, por exemplo, se a gente está falando num trabalho escravo, a gente não tem consentimento, tem? Não, né? Aí a gente pode pensar assim, não, mas eu tenho consentimento porque a pessoa está trabalhando. Mas a pessoa está trabalhando porque, de repente, ela não tem como ir embora. Ela está trabalhando porque ela não tem como arrumar uma outra coisa, ali pelo menos ela está comendo. Então, tem que ser um consentimento que ele tenha também uma causa justa, né? Uma causa que vá realmente representar, né, um interesse que seja tutelado pelas duas partes. Esses elementos, agora, já em relação aos elementos não necessários, ele justamente vem opondo desses elementos, que alguns autores chamam como elementos acidentais, que também são elementos acessórios, eles colocam a condição e o termo. Lembrando que vocês estudaram, acredito eu, possivelmente lá em civil, vocês já estudaram essas duas condições, né? O termo, a gente tem termo inicial e termo final, e a gente tem a condição resolutiva e a condição suspensiva, né? Então, se a gente tem que o evento é futuro e incerto, a gente, então, está falando numa condição, tá? E se o evento é futuro e é certo, e a gente, então, tem o termo. Não é muito comum, tá? Vamos dizer assim, de uma forma geral, nós termos essa tipificação da condição. O termo é comum, né? Até porque a gente tem um contrato por prazo determinado, certo? Mas, em relação à condição, por exemplo, a gente tem, né, a condição suspensiva, que é aquela que vai suspender, né, a regra do contrato se ela não for observada. Por exemplo, a condição suspensiva e o termo inicial, eles vão justamente suspender, né, esses efeitos do contrato de trabalho até que ocorra a realização daquele evento, né, que tinha sido estabelecido no contrato. Então, assim, isso a gente vê muito nas regras de direito contratual, mas nas regras do civil. No contrato de trabalho, ele não aparece muito. Eu estava até tentando, assim, procurar um exemplo, porque às vezes eu fico na dúvida qual exemplo que a gente pode citar. Aí eu olhei até no livro do professor Leite, que vocês têm aí acesso na biblioteca online, ele cita exemplo como de condição suspensiva, aquele empregador que contrata imediatamente um empregado, mas os efeitos do contrato só terão início se não chover no verão, ou seja, a condição suspensiva. Ou quando, por exemplo, o verão terminar, é o termo inicial daquele contrato. Então, ele põe que a condição do contrato está vinculada, né, a que ocorra
aquela situação. Eu prefiro pensar, penso eu que também caberia como condição suspensiva, eu prometer para o empregado que, se ele cumprir uma determinada meta, ou executar uma determinada atividade, ele vai ganhar um bônus X. Isso é uma regra de contratação, né, que pode ou não existir. E ele põe ela, então, numa condição suspensiva. Olha, se você atingir essa meta, eu vou te pagar. Se você não atingir, eu não vou te pagar. Então, se não atingiu, né, a meta vai se... A condição, né, que estava suspensa, ela se resolveu e não teria mais valor, porque se estipularia também um prazo, né, para a ocorrência dessa possibilidade desse ganho ou não. Já na condição resolutiva, o que acontece? E o termo também, no caso do termo final, ele vai justamente extinguir o efeito daquele contrato, né, com aquele acontecimento que foi previsto. Eu vejo muito, no caso, o próprio contrato por prazo determinado. Eu sei até que alguns autores vão colocar que não poderia ser uma condição resolutiva, mas a gente já tem um termo final para aquele prazo. Então, eu sei que eu tendo atingido aquele prazo, né, ele vai ser finalizado. Aí também alguns usam como exemplo aquele empregado, por exemplo, que é contratado por prazo indeterminado, né, mas e coloca uma condição que, se não houver, por exemplo, se não houver vamos supor que a pessoa que está fazendo esse trabalho, ela precisa, sei lá, uma obra, por exemplo, ela precisa que não chova, e está chovendo o mês inteiro. Então, ele fala que se chover, vai se extinguir automaticamente o contrato. Posso pôr uma cláusula dessa? Posso. Mas é comum? Não. O que eu quero que vocês entendam é que, justamente, eles são considerados elementos acessórios porque eles podem ter ou não, né? Até porque a gente viu que o termo final é importante no contrato de trabalho, mas ele é importante levando em conta que nós temos, né, nós temos o contrato por prazo determinado, mas o contrato por prazo determinado é uma exceção. Então, você colocar uma condição suspensiva ou uma condição resolutiva no contrato, isso vai ter que ser negociado, né, nesse contrato em relação às partes, tá? Não é comum. Pode ser comum, por exemplo, num contrato de atleta profissional, de artista, mas os contratos comuns de trabalho, do dia a dia, a gente quase não vê, ok? Qual, então, o conteúdo do objeto, né? É um contrato que a doutrina, de uma forma geral, classifica como um contrato à base de troca. Qual a troca? A gente já falou lá na frente, né? Tem a obrigação de prestar o serviço, de efetuar o trabalho, que é o empregado, e o empregador, por outro lado, ele vai remunerar, né, essa contraprestação que você faz, que é pessoal, é personalíssima. Você que vai efetivar essa condição, ok? Eu coloquei aqui, porque eu acho que é interessante, né, a gente já fazer essa abordagem, porque a gente está falando de contrato. Eu não sei se vocês já ouviram falar, tá? Mas o que acontece? A reforma trabalhista, ela trouxe o artigo 507A da CLT, tá? E esse artigo, então, ele trouxe na legislação trabalhista uma possibilidade, tá, daqueles empregados, né, que têm uma remuneração hoje superior a 2 vezes o limite da Previdência Social, cerca aí de R$11 mil, né, deles poderem pactuar livremente a cláusula compromissória de arbitragem, sendo que, né, isso tem que estar expresso no contrato. Então, neste caso, esta cláusula, ela é solene, tá, gente? Porque ele coloca aqui, ó, desde que por iniciativa do empregado ou mediante sua concordância expressa.
Então, primeira análise que nós temos que fazer. Vocês já ouviram falar em arbitragem? Já ouviram falar, gente? Sim, então a gente vai ter aula disso agora, professora. Sim. Então eu só vou passar um pouco para vocês. O que acontece? A arbitragem, né, ela é a Lei 9.307 de 1996, ela possibilita que, em vez de nós termos, se houver alguma discordância do contrato, em vez de nós termos a decisão, né, dessa não conformidade através do judiciário, nós vamos ter uma decisão que vai ser proferida pelo árbitro. O árbitro vai ser, o árbitro se equipara a juiz de direito e de fato. O árbitro, ele é escolhido pelas partes, tá? E ele, então, decide o processo. Ele profere o que nós chamamos de sentença arbitral, certo? Então, quando eu faço a opção para essa chamada cláusula compromissória de arbitragem, é o seguinte, lá no meu contrato de trabalho, no meu aditivo ao contrato de trabalho, em vez de colocar assim, no caso, porque todo contrato, vocês estão estudando aí direito contratual, vocês vão ver que todo contrato lá no final, a gente põe, em caso de algum litígio, alguma divergência do presente contrato, fica eleito o fórum da comarca de Volta Redonda para dirimir essa situação, essa controvérsia. A gente indica, né, qual o foro de competência que nós queremos para dirimir aquela situação, ou seja, aí a gente vai ter, né, a efetivação da prestação jurisdicional através do Estado juiz. Aqui, no caso, essa cláusula não vai vir. Vai vir o quê? No caso de alguma discordância ou divergência em relação, né, a este contrato, o assunto será decidido pela arbitragem. Então, a cláusula compromissória, ela vem antes do compromisso arbitral, ela vem antes da gente ter qualquer divergência. Ela é uma possibilidade que você pode utilizar-se ou não utilizar-se, tá? Então, isso que é a cláusula compromissória. Eu vou optar que, no caso de haver amanhã uma divergência em relação a essa contratação, a gente vai optar pela arbitragem. E, em tese, a lei de arbitragem, né, ela diz que, uma vez optando, você estabelecendo a cláusula compromissória, que ela é antes do compromisso, você depois não pode voltar atrás, tá? Então, ela, assim, é um assunto muito sério e a pessoa tem que conhecer aquilo que ela está escolhendo. Então, o que acontece? No âmbito do direito do trabalho, esse artigo 507A da CLT, ele está tendo muita divergência, né? Inclusive, a segunda jornada de Direito Material e Processual do Trabalho, ela adotou alguns enunciados, tá? A gente sabe que enunciado não é lei, né? Mas ela faz um direcionamento do entendimento dos juízes trabalhistas, e eles, então, entenderam que não poderia, né? Ele coloca lá, cláusula compromissória de arbitragem, artigo 507A da CLT, impossibilidade de ser instituída em se tratando de créditos decorrentes da relação de trabalho, à luz do artigo 1º da Lei 9.307 de 96, artigo 100 da Constituição, artigo 1707 do Código Civil, 884, parágrafo 4º, 2 da CLT, devido ao caráter alimentar do crédito trabalhista, indisponibilidade e inderrogabilidade dos direitos trabalhistas. Então, embora não seja, né, uma orientação, vamos dizer assim, obrigatória, vinculativa, mas os juízes do trabalho, nessa jornada, entenderam por colocar um enunciado dizendo que eles entendem que o crédito trabalhista não tem essa possibilidade de se estabelecer a cláusula compromissória. É um assunto que está bem divergente, vocês vão achar jurisprudências contra, né, o assunto e a favor, porque até que ponto isso realmente não fere, né, a dignidade do trabalhador. Assim também como não seria um caso de você estabelecer uma cláusula dessa só porque a pessoa tem condição de ganhar, né, um pouco mais do que a média do mercado, leva ele a ter essa capacidade. Será que isso aí não estaria ferindo a dignidade do trabalhador? Então, a gente tem várias discussões. Eu até peguei aqui para vocês o comentário do professor Leite, né,
que ele, do ponto de vista dele, ele considera que realmente é inconstitucional. Porque ele acha que atenta contra os princípios da dignidade da pessoa humana, da progressividade e da vedação do retrocesso social, considera que há um retrocesso social a partir do momento em que a gente faz uma discriminação tamanha. Fala também na perspectiva, na distinção, né, entre trabalho manual, técnico e intelectual e entre profissionais, né, conforme previsão constitucional. Porque, assim, o fato, gente, quero que vocês entendam o seguinte, é bom a arbitragem? É, excelente. É uma forma que a gente tem de resolver o conflito muito rápido e fora que você vai escolher, né, quem tem expertise para decidir a sua questão. Mas o problema é que, às vezes, no Brasil, a gente tem uma distorção de tudo. E na arbitragem, inclusive, há muitos anos atrás, foram todas fechadas justamente por isso. Porque estava havendo, né, barbáries em relação a isso. Agora, o fato da gente afirmar, né, ou se é que a gente pode afirmar, que um empregado, por ele ganhar aí uma faixa de R$11 mil aproximadamente, ele tem condições de entender e de escolher pela opção pela arbitragem, a gente sabe que isso, na verdade, não funciona dessa forma. Tá? A pessoa teria que ter um grau, né, de conhecimento muito grande. E fora que você, com isso, você está ferindo o princípio, né? Em tese, você está ferindo o princípio da isonomia, porque você teria que tratar todos de forma igual. E aqui você cria um critério diferenciador. Quem ganha mais tem condições diferentes na lei do que aquele que ganha menos. Então, a gente, assim, tem muitas e muitas discussões em relação a isso. Não são, como o assunto é relativamente recente, né? A gente não tem, assim, muitas decisões, mas a gente já tem algumas decisões envolvendo esse tema, tá? E há uma posição do judiciário, de uma forma geral, que em relação às questões coletivas, isso aí já é de longa data, a gente usa arbitragem, mas aí a gente teria, né, paridade, isonomia de pessoas, porque eu estou falando coletivamente, eu tenho lá a figura do sindicato, né, minimizando, né, qualquer desvantagem entre os empregados. Então, na questão coletiva, ela é bem aceita. Agora, na questão individual, nós estamos tendo diversas discussões em relação ao assunto, tá? Mas o artigo, né, o artigo 507, artigo 507A, ele nos traz essa possibilidade, ok? Bom, em relação aos aspectos gerais, gente, do contrato de trabalho, a gente conseguiu terminar, tá? Pelo adiantado da hora, a gente não vai conseguir entrar nas especificidades do contrato. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou terminar a aula agora.